Bom, gente, então aqui dando final, né, dando continuidade para o Define, a gente tem outras ferramentas que podem ser muito úteis para vocês na hora de estruturar o começo do projeto de melhoria, né? Então essas ferramentas que eu vou comentar agora com vocês, elas vêm lá da gestão de projetos. A gente vai colocar outros cursos sobre gestão de projeto, aprofundando bem mais a fundo, né, indo bem mais a fundo, aprofundando de maneira bem mais detalhada o conhecimento da gestão de projetos, mas vale a pena para você que está trabalhando aí com o Green Belt, com o Black Belt, ter uma noção de como é que trabalham essas ferramentas. Muito bem? Então, a primeira ferramenta que a gente vai passar é essa ferramenta aqui, a matriz de stakeholders. Tá? O que é a matriz de stakeholders? Vocês já viram falar, não sei se vocês já ouviram falar dessa planilha aqui, né? dessa tabela aqui. Ela é uma tabela muito simples que ajuda a gente a saber qual que é o trabalho de convencimento humano que a gente tem que fazer para um projeto dar certo. Ela é simples, como eu disse. A gente tem ela aqui, eu vou indicar para vocês. A gente tem aqui em cima, a gente tem as pessoas que fazem parte, ou seja, quem são os stakeholders. A gente já comentou um pouco o que é um stakeholder, né? Os stakeholders, eles são todas aquelas pessoas que têm interesse no nosso projeto, né? Então, de qualquer tipo de projeto. A gente pensa sempre para projeto de melhoria, mas pode ser para qualquer tipo de projeto. A gente pode pensar desde projetos mais simples, quanto mudar a cor da planilha da área ali. Então, a área tem uma planilha que coloca algumas informações. Eu quero mudar a cor. Quem que vai estar interessado nessa mudança de cor? Tem 3 ou 4 pessoas que trabalham naquela planilha. Ou ela pode ser, os stakeholders podem ser bem complexos e bem numerosos, né? Então tem lá que nem construir, eu quero construir uma usina hidrelétrica no meio da floresta amazônica. Então tem 1 milhão de stakeholders envolvidos ali. Então tem lá o senador X, o senador Y, o governador do estado lá, a comunidade indígena, a comunidade ribeirinha, a população que vai usar energia, as indústrias ali da área que vão usar energia. Então a gente lista todo mundo aqui com mais ou com menos complexidade, tá? Então a gente pega todo mundo que precisa. E do outro lado, a gente coloca o nível de compromisso, o nível de comprometimento dessas pessoas com o projeto. No caso, o projeto de melhoria. Então eu posso colocar lá, o cara ele tá fornecendo pra gente apoio entusiástico, ou seja, ele tá tentando convencer outras pessoas, ele tá correndo atrás, ele tá fazendo de tudo para o projeto dar certo. Ele tem uma ajuda só, ele vai ajudar com o que o que a gente pede para ele. Ou ele está compliant até o cara que está hostil com o nosso projeto. Então é o cara que vai salgar a sua terra ali, ele vai trabalhar ativamente dia e noite, incansavelmente para colocar seu projeto na geladeira ou para acabar com o seu projeto. Então a gente define quais são esses níveis aqui, né? Aqui a gente colocou uma sugestão para vocês, mas pode ser outros níveis, né? E daí a gente vai fazer a análise desse cenário de stakeholders. A gente vai colocar, por exemplo, um xizinho aqui, onde a pessoa está hoje, né? Então, supomos aqui a pessoa P2. Hoje ele está indiferente, ele não vai ajudar, nem vai atrapalhar no projeto. E aonde que nós precisamos ter ele? Então, por exemplo, eu quero que essa pessoa P2 tenha um apoio entusiástico ao projeto. Então, a gente consegue saber quem que a gente vai precisar trabalhar. E a gente até pode pegar uns caras que estão mais na nossa, que estão mais apoiando, né? E mostrar essa planilha para eles. Olha, gente, eu tenho as pessoas aqui, né, no xizinho, e eu preciso levar a pessoa até a bolinha. Então, as pessoas vão ajudar a gente a fazer a mágica acontecer e transformar do X para o Y. Notem, gente, que a mágica da gestão de pessoas no projeto de melhoria não está em onde está o xizinho ou onde está a bolinha. A mágica do projeto de melhoria está na seta, em como que eu vou tirar o cara de um xizinho e pôr o cara lá na bolinha, lá em cima que eu quero. Como é que eu faço com que um cara indiferente vire um cara entusiástico? Como é que eu faço um cara hostil virar um cara indiferente? Né? Então essa setinha que é a grande mágica. Daí tem toda
um universo de estudo de comportamento, todo um universo de engenharia social para fazer essas coisas acontecerem, né? Eu posso ir lá, cobrar a compliance do cara, usar a hierarquia, reclamar para o chefe dele, tentar usar alguém para convencer outra pessoa que aquela pessoa que eu quero mudar escuta. Então, na seta aí tá toda a criatividade, toda a engenhosidade de se trabalhar com pessoas. Tudo bem? Mas essa planilha aqui, ela ajuda a gente bastante a entender o nosso cenário de stakeholders, quem que a gente precisa convencer para fazer a coisa andar. Na apostila de vocês tem aí um passo a passo de como é que a gente preenche essa planilha. Então, leiam na apostila, façam anotações, discutam com a gente está sempre aberto, a gente quer interagir com vocês, para o projeto de vocês, como é que ficou essa planilha aí. Uma outra ferramenta importantíssima na hora de se trabalhar e de se fazer o define ali, de se fazer o planejamento do projeto de melhoria, é a planilha de comunicação, tá? A matriz de comunicação, ou planilha de comunicação. Aqui no slide a gente tem uma sugestão para essa planilha, tá? Mas de maneira geral, o que ela fala? Ela nos mostra os pontos de comunicação da equipe de melhoria com entidades alheias à equipe de melhoria, né? Então, por exemplo, a equipe de melhoria vai comunicar um resultado para o patrocinador. Então, é um evento que tem que estar aqui na nossa matriz de comunicação. Porque se essa informação chega de uma maneira errada, chega a informação errada, de uma maneira informal, né? Ou seja, ela vai lá, supomos que o nosso patrocinador sintonize lá na Rádio Peão e escute que o projeto viu que o processo está uma porcaria. Às vezes ele pode ficar ansioso e ele pode começar a tomar medidas que vão prejudicar o trabalho da equipe de melhoria. Ou um outro exemplo clássico, supomos que a gente está falando lá que uma das mudanças, né, a gente está cogitando uma mudança que vai diminuir o número de pessoas envolvidas naquele processo. Então vaza essa informação, ela é amplificada lá na Rádio Peão e chega lá para as pessoas que estão trabalhando no processo que a equipe de melhoria quer demitir todo mundo. Isso é bem factível de acontecer e a gente já viu acontecendo algumas vezes. E as pessoas então que estão trabalhando ali no processo vão parar de ajudar a equipe de melhoria. Ninguém vai ajudar os caras que querem te demitir, né? Ninguém vai tomar uma ação que pode voltar contra eles, tá? Então, a matriz de comunicação, ela faz isso. Ela fala lá, então, nós vamos comunicar para os envolvidos as mudanças no dia tal. A comunicação formal vai acontecer através da pessoa X. Ela faz isso, ela formaliza as entregas para não ter informação cruzada e uma coisa não precisa, né? Aqui nesse exemplo que nós demos, a gente coloca lá nome e posição da pessoa, tipo de participação, né? Então, o nome é José, o tipo ele é o líder da equipe de melhoria, né? O plano de comunicação, né? O que ele vai comunicar para quem e quando. Então, ele vai comunicar o patrocinador do resultado da medição no final da fase measure, tá? E a gente coloca lá maiores preocupações, né? Ou seja, uma justificativa de por que essa comunicação deve ser formalizada, né? Porque se qualquer informação que chegue antes do desempenho pode fazer com que o patrocinador perca o apoio, pare de dar apoio para a equipe de melhoria. Tudo bem? Então essa planilha aqui, ela ajuda a gente a fazer isso daí, a formalizar as nossas comunicações. Da mesma maneira do diagrama da matriz de stakeholders, na apostila de vocês existe aí como fazer o passo a passo da matriz de comunicação. Então, vejam se vocês têm alguma dificuldade, preencham, interajam com a gente, vem lá, como é que eu posso fazer essa matriz de comunicação melhor, perguntem, esclareçam as dúvidas que a gente vai sempre dar uma resposta o mais rápido possível, ok? Por fim, a última ferramenta que a gente passa aqui no Define, que vai ajudar bastante vocês a estruturar a cabeça da equipe, estruturar a cabeça de cada um, né, para entender qual que é o problema, é o chamado diagrama de afinidades. Esse diagrama de afinidades nada mais é do que tentar identificar grupo nas ideias das pessoas. Então, como é que a gente preenche ele? A gente senta todo mundo numa mesa e começa a discutir o problema. É como se fosse um brainstorm, né? Então, pode ser aquele exemplo do grupo focal que eu dei sobre o aeroporto, né? Sobre a influência
do aeroporto ali na vida das pessoas de uma cidade. Então, cada um vai ficar falando lá. Então, por exemplo, o morador do bairro X pode falar: ah, é que eu não gosto do aeroporto porque ele faz passar muito caminhão na minha rua. Daí o cara da associação comercial pode falar: ah, os caminhões que vão para o aeroporto, eles ficam estacionando aqui na frente do meu comércio e daí não tem vaga para as pessoas entrarem e comprarem os meus produtos, né? Então a gente vê que dentro desses comentários tem um agrupamento, que é problemas com caminhão. A gente pode definir dessa maneira. E a gente então faz isso, a gente coleta, né, como está aqui ilustrado para vocês, coleta dados qualitativos, né, depois agrupa esses dados qualitativos, né, agrupa, né, os dados e nomeia, como nomeia com problema de caminhão. Depois, qualquer coisa que entra de novo, a gente reagrupa dentro desses grupos que nós criamos. Então, se o prefeito falar: ah, os caminhões eles ficam destruindo todo o asfalto da cidade, para ir para o aeroporto eles passam pela cidade e destroem o asfalto. Então, isso também pode entrar dentro de problemas com caminhões. Criar estes grupos nos ajudam a pensar em mudanças, né? E pensar em medições, indicadores, pensar em maneiras para trabalhar com cada grupo. Então, supomos que a gente veja que o caminhão é um problema. Como é que a gente mede, então, o fluxo de caminhão? Né? A gente pode colocar rastreadores nos caminhões. Então, a gente já abre a cabeça dos envolvidos. É lógico, como isso é um brainstorming, é uma coisa comunitária, onde todo mundo vai ver o que aconteceu e vai começar a pensar junto. Então, a gente começa a abrir a cabeça deles para trabalhar com isso. Perfeito? Geralmente a gente usa bastante post-it, né? Os dados qualitativos a gente escreve em post-it, vai colando post-it nos grupos, então a gente enche a parede de post-it na hora de fazer um diagrama de afinidades. Eu lembro até do método alternativo de fazer o diagrama de afinidades, que foi muito útil uma vez que eu estava trabalhando num projeto. Eu estava dando consultoria numa empresa familiar e tinha dois irmãos, né, que um era o diretor de vendas e o outro era o diretor de engenharia. Vendas e produtos já muitas vezes dão atrito normalmente. Imagina com dois caras ali que estavam sempre brigando. Então a gente fez assim, um falava, eles se adoravam tanto, né, que só faltava dar uma luva de boxe para cada um se resolver, porque se o irmão A abria a boca, o irmão B já começava a bater. E vice-versa, eles nunca concordavam com nada. Então a gente fez um método alternativo, falou: vamos fazer esse diagrama de afinidades em silêncio. Então, vocês escrevem aí o que vocês acham que é problema em post-it, cada um na sua, e depois a gente tenta agrupar. E, pô, você viu que a gente viu que eles estavam concordando pra caramba, um com o outro. Então, esse método alternativo pode te tirar de vários conflitos, né? A gente pode utilizar isso daí quando tem duas pessoas que se amam na mesa, como esses dois irmãos, ou quando tem um cara com um poder hierárquico muito grande. Então, o diretor está sentado na mesa no brainstorm, todo mundo vai ficar querendo concordar com ele, né? Não sei porquê, mas tem gente que faz isso. Então, a gente fizer um brainstorm invisível, a gente consegue pegar essas pessoas, pegar esses comentários e enxergar por trás da interação meramente social. Ok? Também, né, na apostila tem falando sobre o diagrama de afinidades, usem e abusem dela. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês da fase Define foi justamente isso. Eu espero que o estudo de caso tenha dado para vocês uma grande dimensão do que é um projeto de melhoria, tenha dado para vocês uma ideia do que a gente tem que fazer na fase do Define e comecem a usar, a implementar os projetos, tá? Tem um exercicinho aí na próxima aula, compiladinho, como utilizar uma das ferramentas que é a planilha de projeto de melhoria, né, de organização de projeto de melhoria. Utilizem essa planilha e já comecem a montar o projeto de melhoria que vocês vão fazer. Perfeito? Então, recapitulando, né, a fase do Define nós temos que definir o foco e o objetivo do projeto de melhoria, alinhar tudo isso daí com a equipe e utilizar as ferramentas de VOC, CIPOC e ter um indicador que nós vamos trabalhar no resto. A partir da próxima aula, a gente vai entrar na maior parte aí da formação Six Sigma, que é o curso de Green Belt, né? A maior parte do curso de Green Belt foca no Measure, onde nós vamos te ensinar a enxergar os processos como eles acontecem e a medir esses processos, a ter indicadores confiáveis. Então a gente vai trabalhar bastante nisso nas próximas aulas. O Measure aí é uma
parte fundamental. E é onde entra toda a estatística da coisa, que a gente começou na parte de história, agora a gente vai ver elas de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais aplicada. Então, muito obrigado pelo tempo aí e até a próxima.